Ok, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Esporte, programa ao vivo e diário aqui no estúdio da Premier TV, atualizando e comentando os assuntos do nosso futebol. O programa de hoje é especial, recebemos um convidado, aliás, um grande convidado, um grande amigo, um grande craque de futebol. Eu sempre digo que o número de conquistas dele é inversamente proporcional à sua simplicidade, ao seu carisma. Estou falando de Flávio Roberto, campeão pelo Grêmio, campeão pelo Fluminense, campeão também pelo Avaí Futebol Clube. O nosso convidado aceitou o convite, está aqui, nós vamos bater um papo, vamos relembrar um pouco da sua carreira, da sua história. Boa noite, Renato, tudo bem, tudo tranquilo? Boa noite, Fábio, Flávio, espectadores da Premier TV, tudo tranquilo. Vais atrapalhar ou podemos... Tu gostava do Flávio quando jogava ou torcias contra? Gostava dele como um grande jogador. Grande, o Flávio, de fato, ele tinha grande habilidade no meio de campo, deixava muitas vezes os atacantes na cara do gol. O Flávio sempre teve uma grande consciência, o senso de colocação, foi um grande atleta. O que seria o Flávio hoje, comparando algum tipo de jogador, para o público ter um estilo? Seria o Flávio hoje? Que excelente pergunta. Um Heleno? Hã? Um Heleno? Pode ser, o Flávio jogava na meia direita, fazia aquela... Primeiro vamos dar uma boa noite para o Flávio. Nós estamos deixando o Flávio avulso aqui. Falando. Flávio, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Fábio. Boa noite, Renato, amigos do Mais Esporte. É um prazer muito grande estar retornando aqui, falar com vocês e falar um pouquinho da minha trajetória no futebol brasileiro, principalmente no Grêmio, no Rio de Janeiro, no Fluminense e aqui em Santa Catarina, onde eu estou morando com a minha família já há 29 anos. Tá certo. Ô Flávio, ontem, quando a gente anunciou a presença no teu programa, choveu várias mensagens via Facebook, enfim, mídias sociais. Choveu e choveu muito. Choveu ontem, mesmo. Né? Mas eu digo que eu tive várias mensagens te parabenizando, agradecendo pelo atleta que tu foi, agradecendo pela pessoa que tu é, agradecendo pelo carinho, né, que tu deixa aqui em toda a nossa região. O que significa para ti, hein? Um garotinho lá de Dom Pedrito, perninha comprida, perninha fina, o que significa para ti ter esse reconhecimento? Olha, eu posso dizer o seguinte, que para mim é tão simples fazer o que eu fiz, que eu não vejo nada demais. Eu fui orientado desde pequeno a respeitar as pessoas, dar o máximo de mim em busca de conquistas. E quando coloquei como alvo ser atleta, antes disso eu me preparei. Joguei futebol salão, na época, hoje futsal. Passei por todas as categorias de base, tive bastante ensinamentos pelos professores, escutei muito mais do que falei, hoje eu falo muito. Mas a realidade é essa, a gente tem que escutar para querer crescer. E até eu faço alguns exemplos, em todas as profissões é assim, se você se distanciar achando que não alcança, nunca vai ser alguém. Agora, quando você coloca como objetivo, né, que você tem uma família estruturada, que lhe dá garantia, que lhe dá uma certa tranquilidade, harmonia, aí você acaba se dedicando ao máximo e consegue. Foi o meu caso. Então, acho simples ter sido um atleta profissional. Porque um atleta profissional é diferente de uma pessoa pública e que ela pode fazer o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. O atleta, ele é avisado que precisa do seu condicionamento físico, precisa da sua postura, precisa realmente fazer trabalhos intensos e isso não condiz com a realidade. Então, o que eu fiz? Fiz exatamente isso. Para ser médico não precisa estudar e estudar muito? Se você não for médico, é porque não estudou. Se você não trabalha de uma forma intensa, você não chega a ser um atleta profissional. E aí eu tive felicidade de fazer exatamente aquilo que eu fui determinado por orientação desde a minha família até dos professores e os grandes treinadores que eu passei. Eu fiz isso de uma forma eficiente que me permitiu jogar no Grêmio Futebol Porto Alegrense por 9 anos, no Fluminense campeão carioca, porque eu havia sido emprestado a ser campeão em 83, da Taça Guanabara invicto e campeão carioca, e no Avaí por 8 anos. Então, uma carreira, e no Marcílio Dias, 1 mês apenas, mas eu considero uma oportunidade, por causa da lesão. Então, com todos esses anos aí, eu fui um atleta que passei por 4 clubes apenas. E isso, na minha opinião, é uma satisfação muito grande, porque é sinal que eles não me demitiram. A realidade, fui eu que abandonei a carreira. O Flávio, para quem não sabe, teve um grave problema, né? Ele teve problema no joelho, uma lesão. E que... Hoje em dia seria mais fácil? Acho que totalmente. Sim, né? Hoje eu tenho ligamento, eu tenho os 2 ligamentos cruzados operados. Um é artificial e o outro foi um enxerto. Que na época o Zico, inclusive, foi para o Udinese, foi para a Itália para fazer esse tipo de cirurgia. Eu acabei conseguindo voltar em 4 meses e 10 dias. É um parafuso enorme de porta que ninguém acredita. Antigamente me falava que era pino ósseo, não é nada disso. A primeira radiografia que eu fiz,
eu observei, inclusive eu tenho aqui para mostrar, é uma cirurgia que me fez ser escravo da sala de musculação. Inclusive, na minha casa tinha uma completa para que eu, aos 26 anos, fizesse de uma forma frequente, para ter uma sustentação de tônus muscular na coxa, que sustentasse todo o meu peso e não atingisse diretamente o meu joelho. Tá nesse aqui, Fábio. Nesse aqui, aí eu abri aqui rápido. Aqui, ó, parece que me procura. Eu vou mostrar aqui acho que é melhor tirar. Primeira mão. É uma estupidez A isso chapa, aqui. né? Não sei, hoje eu não sei como é que chama isso. E fui campeão pelo Avaí em 88, já que a minha cirurgia em 86. Já com esse parafuso aqui, ó. Com esses parafusos. Já Nosso querido Ney tá pegando aqui. Olha aqui, ó. Olha o parafuso aqui no joelho do Flávio. Tem até a arruela. Que é isso aqui, ó, pelo amor de Deus. Isso aqui é um... Deve ter em torno de 7 centímetros de parafuso na tíbia, no fêmur. Então, de fato, Flávio, tu ainda fosse um guerreiro ainda, por tentar, por insistir. Hoje o jogador tem uma frieira, pega 15 dias de... Não, é verdade, pô. O cara tem uma frieira hoje, fica 15 dias encostado lá no departamento médico, é isso? Mas hoje em dia a medicina também... tanto que muitos jogadores fora do Brasil vêm hoje para cá. Está invertendo. A nossa medicina na parte esportiva melhorou muito. É engraçado assim, tem detalhe nisso tudo. Eu fiz um dos melhores campeonatos em 1985 e fui vice-campeão perdendo para o Joinville lá em Itajaí. Verdade. E acabou sendo que alguns clubes começaram a se interessar por mim. Eu lembro que o Pinheiros, aqui do Paraná, que hoje eu acho que é Paraná Clube. É o Paraná. O Internacional de Porto Alegre e o Palmeiras. E eu fiquei muito feliz. E eu sempre ia para Dom Pedrito, que é a minha terra natal, e chegava lá e jogava durante as férias para manter um pouco o meu condicionamento físico. Eis que desta vez, em 85, eu tinha e sabia que os clubes me queriam, eu me poupei nos 30 dias. Só que eu nunca pensei que isso ia ser prejudicial. Eu não mantive uma certa trabalho intenso de musculação. Acabei vindo, fiz um jogo em São Joaquim, uma segunda de folga, eu inventei de ir ao estádio da Ressacada e me prontifiquei a jogar um treinamento coletivo, não precisava, não era nem para ter ido, e entrei no estádio, e menino de teste acabou tentando me driblar, eu tentei acompanhá-lo, e no girar, as minhas travas cravaram na grama, eu girei o corpo, e sozinho eu rompi o ligamento cruzado. E isso me fez com que eu não tivesse mais coragem. Só o Avaí Futebol Clube, só o torcedor havaiano conhecia que mesmo com esses parafusos era possível jogar e mostrava qualidade. Se eu fosse para qualquer outro clube do futebol brasileiro, eu seria barrado no exame médico. Mas então, não fui para o Palmeiras, não fui para o Pinheiros por causa disso. Mas isso que eu quero te perguntar. Quando tu encerrou a tua carreira no Marcílio, tu tinha que idade? 29 anos. Quer dizer, poderia jogar facilmente com o teu corpo, depois ia correr menos, né? Flávio ia correr menos, ele ia só tocar, aquela coisa no ápice, né? Pergunta para o Marcondes se tem as fotos. Para nós já dar uma passada, já para quem está em casa situar aqui, ó. Então, algumas fotos aí, né? Esse é o timaço de 88 que o Renato chorou uma semana antes. Antes ele não dormiu e depois ele chorou uma semana. Netinho, Fossati, Maurício, Sérgio Márcio, ali quem é? O JJ Rodrigues. Aí tem o Adilson Gomes, o Flávio Roberto, o Marco Severo, o Adilson Heleno e aí na final jogou o Elísio, não jogou o Falcão, que o Falcão Sérgio Neves, o preparador físico, e o saudoso... João Carlos Cardoso? Não, Cardoso, isso, né? José Carlos Cardoso. José Carlos Cardoso. Então, nessa foto, para nossa infelicidade, né, mas faz parte da vida, hoje não convive com a gente o Dr. José Carlos Cardoso, o Maurício, o zagueiro, né, o quarto acima da esquerda para a direita, ao lado do Fossati, e o Adilson Gomes, que está ao meu lado, na parte de baixo. Na época, em 88, vieram 3 jogadores do Curitiba. Vieram o Netinho, o Elísio e o Maurício. Naquela troca pelo Everaldo. Everaldo que era zagueiro. Exatamente isso. O Everaldo foi? Seleção Olímpica. Foi da Seleção Olímpica. Seleção brasileira. Se tiver outra foto, passa aí, Marcondes, já para nós. E o detalhe é o seguinte, aquela foto ali, ela também registra o maior público que já teve a ressacada. Verdade. Na súmula, ou seja, na súmula não, né? Na súmula. Na súmula. Maior público que teve. Fora os 3, 4 mil torcedores, deu 25.653, algo parecido, mas dizem que passou dos 30. Segura a foto aí, Marcondes. Essa foto aí, eu até deixei a linha d'água ali, que é do blog Memória Havaiana, do nosso amigo Felipe Matos, que faz um excelente trabalho, vai escrever um livro, está escrevendo um livro sobre os 90 anos do Avaí, ele, o Spírios Diamantaras e o Adalberto Kluser. Se reuniram, vão escrever um livro. Então eu fiz questão, peguei direto do blog e nem apaguei, deixei ali Memória Havaiana, porque, até para ter o reconhecimento. Marco Severo, Márcio Marral e da esquerda ali, quem é? Ivan Formiga. O Ivan Formiga.
É verdade, em 88 começou a campanha com 1-0 do Avaí em cima do Criciúma, gol do Ivan Formiga de pênalti. Essa foto foi na semana do início do hexagonal. Sérgio Lopes, treinador, em dúvida de quem ele escalaria como centroavante, que era o Marco Severo, depois tinha os outros dois, o outro Márcio Marral também era centroavante, e eu e o Ivan Formiga, os dois meias. O Márcio Marral é nosso para o jogo contra o Marcílio Dias, lá em Itajaí. E aí eu fui escolhido e joguei de centroavante, primeiro jogo. Do primeiro jogo do hexagonal? Do hexagonal, eu joguei de centroavante lá em Itajaí. Nós vencemos a equipe do Marcílio Dias, que tinha 2 pontos de vantagem, e nós já igualamos a vantagem porque vencemos fora de casa. Começou o Marcílio e começou o Criciúma. O Marcílio ganhou o primeiro turno e o Criciúma ganhou o segundo. Então eles começaram com a vantagem no hexagonal. E o Avaí nessa primeira partida venceu 2-1. Gol do Lúcio contra, gol do Falcão para o Avaí. Exatamente isso. Aquele. Essa foto eu fiz questão de... Eu tirei até, se eu não me engano, foi lá do Facebook do meu amigo Fabiano Linhares. Enfim, estava lá. Essa foto é muito legal. Essa foto representa um pouco o que é o Flávio Roberto, o carinho que ele tem com a família. No primeiro plano, ali à esquerda, está o Flávio pequenininho, né, com o seu pai, que foi campeão de futebol amador, né, lá em Dom Pedreiro. Futebol amador e depois treinador. Como é que é o nome dele? Gaspar Gonzalez Albano, mas era conhecido como Pereca. Ele está entre a gente ou já está lá? Não, ele morreu com 49 anos de idade. Quando vinha ver o meu filho com 21 dias nascido, faleceu meu pai, meu sogro e minha sogra num acidente de carro. Foi muito comentado. Tive o apoio total de Santa Catarina, de Florianópolis, do governador da época, enfim. Foi uma das coisas que me permitiu que eu exigisse do Grêmio para que eu pudesse pagar tudo aquilo que os dirigentes do Avaí fizeram por mim, que na época o Grêmio não poderia me vender, e eu exigi que me vendesse para o Grêmio, para o Avaí, porque eu tinha uma dívida muito grande, que foi o Avaí ter me acolhido naquela oportunidade. Por isso que eu vim para o Avaí. Senão eu teria retornado para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E do outro lado está o filhão, pequenininho na época, em 88, quando o Flávio Roberto foi campeão pelo Avaí. Então está ali uma geração de pai para filho. Como é que é o nome do filhão? Rafael. Ali está meu pai. Ali, em 1962, eu tinha 2 anos e já frequentava um campo de futebol. É isso que eu acho interessante. Paixão, né? E eu memorizei essa foto, eu não tinha ela, mas eu sabia que eu tinha uma foto com meu pai. Eis que destino quis que eu chegasse a uma final de um campeonato com meu filho, assistindo o jogo, e eu já tinha pensado, se isso acontecesse, eu tentaria, mesmo que fosse na memória, buscar essa foto e ficar com ela mais próxima, porque ela não estava em meu poder, aquela que meu pai e eu com 2 anos. E aí eu fui campeão e tirei aquela foto, e elas eram fotos separadas que ficavam no meu escritório, e um dia um amigo meu pediu e disse, eu vou te dar um presente, e acabou fazendo isso para mim, que é uma foto, na minha visão, uma foto histórica. É histórica, e eu me emocionei muito, viu? É uma foto muito emocionante, por quê? Porque tu é uma pessoa admirada, porque não só tu falou em Fernandes, tu falou Wilson, hoje eu lembro do Zico, pessoas que o sucesso veio no futebol, o sucesso vem no futebol, não é por acaso, hoje tu é reconhecido, não é por acaso, mas jamais deixou de admirar o Porto Seguro, que é a família, né? Enfatizar a família. Tem jogador que tem vergonha da família, cara, tem jogador que tem vergonha da família, e no teu caso não, tu sempre falou em família, tu sempre trabalhou isso. É por isso que tu tem, talvez seja um dos fatos, né, que tu tens admiração aí de todo mundo. Mas tem vários jogadores iguais. Tem, assim, na realidade, a gente tem que perceber o seguinte, e entender, porque futebol também é uma escola. Eu fui ensinado para ser atleta profissional, só que eu fui educado e fiz jus a esse ensinamento. Outros jogadores não acham. Acho que viver exatamente a vida inteira na estrela, no estrelato, vão ser sempre reconhecidos como jogador de futebol, ele acaba não sabendo que a vida passa e que depois do futebol você tem que ter uma outra profissão ou continuar no próprio futebol. E para isso tem que ter caráter, para isso tem que ter profissionalismo, para isso tem que continuar estudando, continuar se dedicando, porque a vida não para ali. Ou seja, o futebol é uma profissão maravilhosa, mas ela tem tempo determinado. Para você ser professor, você pode viver a vida inteira, para você ser treinador, ser médico. Agora, atleta não. Às vezes joga 10 anos e aproveita 5 em termos financeiros, o restante é apenas para preencher o salário mensal dos seus custos. Então, eu acho que ele tem que ter uma visão mais ampla de que um dia ele vai parar. E tem que estar preparado para isso. E eu sempre peço aos clubes profissionais que ensinem os seus atletas a começar e, principalmente, quando acabar a carreira, dê uma proteção, porque os jogadores realmente não têm. Pode falar, Renato. O jogador, muitos, quando estão no início ou quando estão no auge, esquecem que há vida pós-futebol. Pós-futebol. Deixa a foto ali. Esquece disso. E o Flávio trabalha um pouco, principalmente o Belmonte na Agap, né?
Aliás, o Marcos, só tira a foto um pouquinho, só para fazer um registro aqui. É muito interessante esse trabalho da GAP, do resgate a esse jogador que não soube dar com a carreira ou não teve uma possibilidade de ganhar um salário maior. É muito interessante o trabalho dele. Renato, perfeita a tua observação. Nós vamos fazer um segundo programa e aí nós vamos atualizar um pouco, né? O que o Flávio Roberto está fazendo hoje, qual é a sua ação hoje, especificamente dentro do Avaí. E claro que eu vou perguntar para ele o seguinte: Flávio, tu tiveste um exemplo de vida, tu enfrentou percalços, tu perdeu familiares nesse decorrer, tu tivesse lesão, né? A que ponto tu passa hoje para essa gurizada que está chegando? Alguns deslumbrados com a carreira. Bota a foto ali do imortal. Fábio, o negócio não é só passar a mensagem, é o outro lado aceitar. Exato, exatamente. Que talvez seja o mais importante. Ali, ó, Flávio Roberto lá, junto com, deixa eu ver ali, o Leão, o Gerson, rapaz, o Gerson jogou no Figueirense. Jogou no Figueirense. Baltazar, o artilheiro de Deus, Nilmar. Me ajudei, Flávio. Vamos lá, então, da esquerda para a direita, na parte de cima. Dirceu, lateral. Carlos Kissi era um jogador paraguaio, ou seja, da seleção do Paraguai. Nilmar era um jogador do Matsubara que veio para o Grêmio também nas categorias de base. Nós os dois éramos das categorias de base, junto com o Jorge Leandro, que eu vou citar depois. Ao lado dele, Vantuir, que era jogador do Atlético Mineiro, o Leão, goleiro Leão da seleção brasileira, e o Mauro, que jogou no Guarani de Campinas e foi campeão brasileiro em 1978. Ali era um mascotezinho que acompanhava o jogo. O Gerson... Não, Ronaldinho Gaúcho? Não. Tá. Podia ser. Pode ser o Jorge Leandro também das categorias de base. O Baltazar, o artilheiro de Deus. Flávio, no Grêmio. Flávio Roberto tornou-se no Rio de Janeiro, para diferenciar do Flávio, que existia muito no Rio. E o Jurandir, que passou pelo Internacional aqui de Lages e também tivemos a oportunidade de jogar juntos. Isso no Estádio Olímpico, na cidade de Porto Alegre. O Baltazar, se não me engano, tinha vindo do Ceará, né? Se não me falha a memória. Eu acredito que sim. Ele tinha vindo do Ceará. Eu tinha 19 anos quando comecei a ter a minha primeira oportunidade, que foi exatamente essa. Essa foto aí foi quando o Grêmio, hoje com a Arena, complementou o anel superior do Olímpico. Tá certo. E aí nós fizemos um triangular. Argentino Júnior, Flamengo e River Plate. E foi as 3 primeiras partidas que eu atuei. Argentino Júnior jogava o que tem aí inclusive escrito, o Diego Maradona. E aí diz assim, está escrito na 0 hora, tá caberá ao Júnior Flávio marcar o ídolo argentino Diego Maradona. Não convidaram o Inter, pô. O quê, rapaz? Para inaugurar o... Mas até lá, tu tá metendo pilha lá no Rio Grande do Sul, cara. Não, tá aqui, viu? Tá aqui, eu li isso aí. O amistoso contra o Argentino Júnior, e o treinador deve colocar Flávio Roberto, que está aqui do meu lado, para marcar o Maradona. E tu marcou o Maradona? Não, vou ser bem franco. Na realidade, foi o Vitor Hugo. Foi o Vitor Hugo. Foi o Vitor Hugo, né? A possibilidade existia, mas o Vitor Hugo era realmente volante de ofício, acabou marcando, mas por algumas vezes eu sempre compus o sistema defensivo como segundo homem de meio campo. Tá aqui, ó. Assim sendo, ficará com o juvenil Flávio a responsabilidade de marcar o grande ídolo argentino, que é o Maradona. Então dividimos a marcação, mas o Vitor Hugo era primeiro mais experiente e a característica dele de forte marcação. Esse programa, aí tu diz daqui à frente que tu marcou e pronto, eu marquei o Maradona. Mas eu só falo aquilo que está aqui, ó, porque eu posso provar. Eu não gosto muito de comentar sobre isso. Tá certo. Bom, outra foto está aí também, só para marcar a carreira, Fluminense, campeão da Taça Guanabara 83 e Carioca 83. Vamos escalar esse e-mail, Flávio? Vamos lá. Em cima da esquerda para a direita, o... Jandir, não. O Aldo, irmão do Birabu, que era a centroavante do Atlético Mineiro. Do Ilho, Ricardo Gomes, o treinador do Vasco, hoje também faz parte da comissão técnica. O Jandir, que passou pelo Internacional, depois veio jogar no Tubarão aqui em Santa Catarina. O Branco, da seleção brasileira. Paulo Vitor, o goleiro. Leomir, que era do Curitiba. Flávio Roberto, Washington, Assis e Paulinho. Isso aí foi o término da Taça Guanabara, não foi o título, foi o título que nós ganhamos a Taça Guanabara invicto, esse time ganhou a Taça Guanabara invicto, e no segundo semestre nós fomos campeões cariocas, aí entra o Delay no meu lugar, na posição, Tato na lateral esquerda. A maioria, interessante que a maioria do sul do Brasil, né? Todos júnior ali, ó. O interessante que é disso, na época se realmente buscava-se o que está acontecendo hoje no Avaí. Assis, Washington jogaram no Atlético Paranaense juntos, foram para o Fluminense. Vamos dizer ali, ó, o Jandir era juvenil do Internacional, o Branco era também do Grêmio, o Paulinho era do Fluminense, Leomir do Curitiba, eu era do Grêmio. Quer dizer, então, o Ricardo Gomes também era do Fluminense, tudo juvenil. E é importante enfatizar o seguinte, que esse time aí foi tricampeão,
82, 83, 84, 82, 83 campeão com o Flamengo brasileiro. E 84 num triangular. Acho que foi 83, 84 e 85. 85. Porque eu só peguei 83 exatamente. Porque eu estava emprestado do Grêmio e retornei ao Grêmio. No triangular com o Flamengo e com o Bangu, é isso? Me corrige. Acho que foi. O América, o Bangu, enfim, eu não lembro agora. E esse time aí bateu o Flamengo do Zico, que é considerado hoje um dos maiores times. Quer dizer, esse time aí fez frente àquele time máximo do Zico. 84 foi o Romerito. 84 Romerito. Eu te digo uma coisa. Da final do Brasileiro. Eu sou da época que existia o Canal 100, onde a gente ia para o matiné infantil e acabava sempre assistindo jogos do Maracanã, e principalmente o Fla-Flu. E quando surgiu a possibilidade de eu ir para o Rio, eu pedi para o Espinosa, treinador do Grêmio, que me liberasse. Ele chegou para mim e disse: menino, olha bem o que tu vai fazer, nós temos Libertadores. Realmente o Grêmio foi campeão do mundo e eu poderia estar junto, mas eu achava naquela oportunidade, com 23 anos, reserva do Paulo Isidoro, que não se machucava, não levava cartão vermelho e não me dava oportunidade, com 23 anos eu tinha que ir à luta. E pedi para ir para o Fluminense e fui. E joguei Fla-Flu com 120 mil pessoas. Meu pai sempre dizia que o Paulo Isidoro era neguinho do pé grande. Jogava um bolão, né? Não se machucava, corria o campo inteiro. Era o Ramírez, né? Era o quarto me lembra homem, o Ramírez bem hoje. Isso, bem isso. Me lembra o Ramírez, o Paulo Isidoro. Eu fiquei 3 anos na reserva dele, ia para o quarto ano, e aí eu achei que deveria ir. Foi assim, ó, o Grêmio foi campeão mundial às 3 horas da manhã, no outro dia nós tínhamos Fla-Flu. E eu fui campeão carioca. Foi campeão carioca. Aí completou. Doeu o cotovelo, né? Doeu o cotovelo. Agora, o Flávio, conta uma história aqui. Qual é o nosso tempo aí? O programa tem que fazer uma semana aqui, o programa com o Flávio e o Roberto aqui. Vamos fazer, não tem problema. O programa é nosso, nós mandamos. Conta aquela história que tu chegou no Rio de Janeiro, perguntaram para ti qual era o teu ídolo e o constrangimento que acabou gerando pela tua lealdade, né? Lealdade e inocência. Na realidade, eu tinha sido há 8 anos no Grêmio, eu acabei indo para o Fluminense e na oportunidade tinha um Jornal do Esporte, eu acho que até tem hoje. Ainda tem. Aonde é seu ídolo, qual a sua música, o Rosa. Qual a sua música, que alimentação, qual o seu cantor, e a gente vai respondendo. Eu estava hospedado no Hotel Nacional, por telefone eu dei a entrevista e acabou saindo no jornal. E aí chegou um ponto que me perguntaram qual era o meu ídolo. E meu ídolo era Zico. E inocentemente eu falei, mas eu estava sendo leal, porque eu me espelhei nele, porque ele também era da minha posição. Camisa 10 que jogava adiantado, nós no Sul, camisa 8 que jogava adiantado. Eis que, quando eu cheguei nas Laranjeiras, o torcedor estava me esperando. Flávio, acabaste de chegar e já o primeiro gol contra que tu fizesse foi esse, porque, afinal, o Zico é um dos maiores inimigos meus. Aí eu disse para ele, mas ele não é meu inimigo, ele é meu ídolo. Agora vocês têm que confiar em mim que eu vou defender as cores do Fluminense. Então, nada contra, mas eu continuo adorando e idolatrando um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Só para o torcedor entender, é como se contratasse um jogador do Avaí aqui, ou contratasse um jogador do Figueirense e ele dissesse, quem é teu ídolo? Marquinhos Santos. Só para tentar pegar o contexto, porque no Rio, claro... Mas claro que não tem a visibilidade que tem hoje, né, Fábio? Não, sim. Agora, porque era muito Flávio, mais rádio, tu chegou a falar depois do Zico, chegou a contar para ele? Eu fui convidado pelo Avaí, nós tivemos aqui o Jogo das Estrelas, onde veio Bebeto, Romário, vários jogadores de futebol brasileiro, Júnior, um monte. E eu tive essa oportunidade. E nós fomos no hotel, jogamos de zagueiro, inclusive, eu e o Badu. E tive a oportunidade de mostrar, porque aí sim, eu fiz questão de levar exatamente essa matéria, e ele gostou muito, né? E eu fui realmente verdadeiro com ele. Eu joguei no Fluminense, mas tu foi meu ídolo. Sabes que a televisão, tu já trabalhou muito em televisão, nós sempre está encerrando, o programa Bom Passa Rápido, tu vai ficar aqui com a gente. Nós vamos estender, vamos fazer a segunda parte desse bate-papo com o Flávio Roberto. Ele merece vários programas, porque tem uma história realmente muito legal no futebol. Resenha longa. A resenha longa. A gente fica por aqui, não vai ter nem despedida, porque daqui a pouco tem a segunda parte, você vai assistir a segunda parte com o Flávio Roberto. Paz, saúde e felicidade.